Hoje foi dia de apresentação de novo treinador no Grêmio. Em menos de um ano, o Grêmio está indo para o seu 5º treinador, considerando que o atual durou para essa temporada menos de 2 meses e considerando ainda a temporada passada, quando ele teve 14 jogos de Série B, que aliás foi o passivo que o derrubou. Wagner Mancini estava no Grêmio, atravessou o rebaixamento, mas este salvo-conduto renovável a cada 3 dias esgotou-se irreversivelmente domingo. E o Roger chega sem passivo. Embora ele já tenha passado pelo Grêmio, o que lembra o torcedor e a torcedora do Grêmio é um esboço de time que o Roger promoveu e que o Renato arredondou, qualificou com o seu jeito e transformou em campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, o Roger traz esse esboço pré-títulos lá em 2015. E se alguém quiser ser mais específico em relação ao valor do Roger para a torcida do Grêmio, o Roger comandou o Grêmio naquele 5-0 de Campeonato Brasileiro na Arena, no Campeonato Brasileiro de 2015. Então este Roger que chega não é um Roger unânime, porque, Rizek, ninguém seria unânime nesse contexto do Grêmio pré-Série B. Mas entre os que estavam à disposição, eu coloquei até uma coluna no Globoesporte.com/RS, e que está disponível para todo o Brasil, claro, que o Roger é o tiro certo do Grêmio. Entre os discutíveis, era o menos discutível de todos, o Roger Machado. É fascinante debater sobre o Roger Machado por várias razões. A primeira delas, é um cara espetacular. Não conheço ninguém que não goste do Roger, que tenha algo a dizer do caráter do Roger. É um cara inteligente, que suscita ótimos debates. É um cara de ótimas ideias também no futebol, embora até este momento com poucos resultados. Então, tudo isso torna o debate em torno do Roger muito rico. Antes de iniciar esse debate, vamos ouvir as primeiras palavras de um velho conhecido agora na função de novo técnico do Grêmio. Fala, Roger. Trabalho do Mancini, né, deixando o time, né, líder da competição, invicto, né, a tabela fala por si do trabalho do Mancini, meu amigo, que eu estou herdando um caminho pavimentado que vai ser uma continuidade, né? Continuidade, mas não obrigatoriamente que se faça as mesmas coisas, né? Com as minhas ideias, com a minha metodologia, mas com a certeza absoluta de que a gente tem um caminho com essa pré-temporada, né, já bem encaminhado, e a partir das observações, a partir de hoje, observações que elas são feitas dentro de um processo em andamento, obviamente, que nós temos aí jogos decisivos do Campeonato Estadual e da Copa do Brasil, tem o Clássico logo ali na frente, todas elas têm que estar acompanhadas do processo, mas obviamente dos resultados dentro de campo. É assim que funciona no futebol, né? Bom, eu tenho dados aqui da carreira do Roger. Só a partir do Grêmio, né? Quando ele chega em 2015. Ele ficou 1 ano e 4 meses no Grêmio, 93 jogos, foi demitido com 59% de aproveitamento. O Renato assumiu no meio de um mata-mata de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e o resto é história. Renato conquistou os títulos que conquistou. No Grêmio, sem título para o Roger Machado, 59% de aproveitamento. No Atlético Mineiro, ele ficou 6 meses apenas. 60% de aproveitamento, foi campeão mineiro. Um total de 43 jogos. No Palmeiras, em 2018, ele ficou 8 meses. 66% de aproveitamento. Nenhum título, foi mandado embora. Depois de, inclusive, uma derrota para o Internacional no Pacaembu. Ele vinha muito bem na Libertadores. No Bahia, ficou 1 ano e 5 meses. A maior permanência dele em um clube, foi bicampeão baiano, foi demitido, aproveitamento lá de 50%. E no Fluminense, 2021, ficou 6 meses, 55% de aproveitamento, foi demitido depois de 42 jogos. O Roger era o técnico que conseguiu levar o Fluminense avante numa fase de grupos que parecia muito difícil para o Fluminense, tendo o River Plate na chave, e ele conseguiu se classificar. Mas é um técnico, até agora, sempre rotulado como um treinador de ótimas ideias, poucos resultados até aqui. Sérgio Xavier Filho, começo com ele, porque eu sei que é um admirador das ideias do Roger. Como é que você vê o retorno do Roger ao Grêmio, Serginho? Bom, primeiro, como um absurdo, né, absurda a demissão
do Wagner Mancini a essa altura do campeonato. Quer demitir? Demite no final da temporada. Não perde a pré-temporada. Você entendeu a permanência do Mancini depois da... Porque assim, não parecia difícil a permanência do Grêmio. Ele não conseguiu. Você não achou estranha o Grêmio bancar com tanta ênfase a permanência do Mancini ano passado, Serginho? Eu acho assim, tinha toda uma pressão psicológica ali, inclusive sobre os dirigentes, né? E ficou quase que um pacto. Eu acho que teve um pacto entre o Mancini, o presidente, o Denis Abraão. Eu acho que teve algo assim, ninguém parou para pensar o que o Mancini poderia oferecer, etc. Então, a demissão é absurda. Agora, do ponto de vista da contratação, eu acho que foi o tiro mais certo se a gente olhar o mercado brasileiro. Talvez tenha um BKSS da vida, tenha algum outro treinador interessante, né, que pudesse fazer um bom trabalho no Grêmio. Mas no mercado nacional, eu não tenho dúvida. É o Roger, pelo conhecimento que ele teve. E aí eu vou sempre lembrar do Pedrinho, né? O Pedrinho, toda troca de treinador, ele lembra, escuta, a gente estava junto na entrevista com o presidente do Internacional, né? Mas qual é o modelo de treinador que vocês estão pensando, etc. Então, essa é a pergunta que todo mundo tem que fazer. E no caso específico do Roger, a minha impressão é que o Roger sabe muito mais do modelo que o Grêmio precisa do que os próprios dirigentes. Por quê? Porque ele começou lá em 2015, né, a um aproveitamento de base, a um jeito de jogar. Né, naquele momento, a base do Grêmio já estava levando alguns jogadores diferentes para o grupo principal. Por exemplo, o Grêmio sempre teve volante muito, muito forte, volante alto, grande, de contenção mesmo, né? Naquele momento o Grêmio estava mudando, o Grêmio estava usando volantes leves, com controle de bola, o Grêmio já não queria mais entregar a bola. Então esse Grêmio que explodiu, que foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil com o Renato, né, ele nasce naquele momento. Ironicamente, né, um dos primeiros volantes do Roger era o Wallace, né, que é um cara alto e grande, e forte, coisa e tal, mas habilidoso. Tão habilidoso que ele foi, né, contratado para o futebol alemão, né, um bom dinheiro, acabou até não desenvolvendo seleção brasileira, etc. Mas jogador habilidoso. Então, o Roger começa aquela mudança. Sob esse ponto de vista, Rizek, acho que foi uma contratação muito certeira. Acho que o Roger ele entende mais o que o Grêmio precisa do que seus próprios dirigentes. E essa frase, por si só, é um problema, né? Quando o dirigente não está entendendo o que é o seu clube, é porque temos problemas. Saraiva? Olha, eu acredito que o Roger vai dar certo por uma questão que a todos nós acontece, nós humanos, né? Maturidade. Nós vamos amadurecendo. E à medida em que amadurecemos, o que a gente consegue fazer? A gente erra erros novos, não os mesmos erros, porque aí você não amadureceu e não aprendeu nada. Por que eu estou trazendo isso agora para o Roger? Porque uma das coisas que se disseram a respeito do Roger ao longo da sua carreira depois de sair do Grêmio é que em algum momento do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Fluminense e do Bahia, houve problemas de gestão de grupo do Roger. Eu imagino que, parado o tempo que parou, por questões familiares, o Grêmio o chamou no ano passado, antes do Wagner Mancini, e ele não quis assumir porque tinha questões familiares e que ele agora solucionou, felizmente. O Roger, nesse tempo parado, ele viu muito futebol, ele viveu coisas da sua família e pensou na vida, inclusive na vida profissional. Se você passou um certo tempo errando na gestão de grupo, eu vou partir do princípio de que o Roger, com a sua inteligência, com a sua capacidade, aprendeu a gerir grupo de pessoas. Se ele tinha dificuldade em lidar com as redes sociais e às vezes a imprensa o incomodava por qualquer razão, as redes sociais e a imprensa fazem parte do mundo do Roger, o mundo do futebol. A maturidade deve ter chegado ao Roger nos seus 47 anos para que ele agora, passado esse período, coloque sobre as qualidades que ele já tinha, novas qualidades. Então, com o aparato técnico e tático que ele tem e com o aprendizado do tempo em que ficou observando o mundo à sua volta, eu acredito que o Roger pode fazer o mais importante que o Grêmio tem a fazer nesse ano, que é voltar para o seu lugar, voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E acho que a gente vai de novo passear pela carreira do Roger, e eu acho que a chance que ele tem agora é muito boa.
já eu falo sobre isso, antes quero de novo dar esses números, né? No Grêmio de 2015 a 16, 1 ano e 4 meses, 59% de aproveitamento, foi demitido, veio o Renato. No Galo, 6 meses, 60% de aproveitamento, campeão mineiro em 2017. No Palmeiras, em 2018, 8 meses no cargo, 66% de aproveitamento. O time não vinha bem no Brasileiro, o Filipão assumiu e foi campeão brasileiro, mas vinha bem na Libertadores. No Bahia, ficou 1 ano e 5 meses, foi bicampeão baiano, 50% de aproveitamento. E no Fluminense, que é um clube que tem exigido demais de treinador, tem sido difícil agradar a torcida tricolor, 55% de aproveitamento, foi demitido, assumiu o Marcão e conseguiu levar o Fluminense mais uma vez à fase de grupo. Mas eu dizia que acho que é uma grande chance, porque com todo o respeito à dificuldade da Série B, se tem um time que larga muito forte, eu vejo o Grêmio. Porque está pagando em dia, está com poder financeiro, tem um elenco já, nesse momento, superior aos demais. Acho que é só o Grêmio não fazer grande bobagem que ele consegue voltar. Se bem que era só não fazer bobagem que ele não caía também. Mas eu acho que ele larga com uma perspectiva muito boa para retorno esse ano, com uma pressão que tende a ser menor do que aquela que o Roger teve em outros clubes. Sucesso para ele.